Warren Buffett, maior investidor da história, disse uma vez: o segredo para ficar rico com investimentos não é acertar sempre, mas ter pelo menos um ou dois grandes acertos e saber aproveitá-los. Essas oportunidades não aparecem sempre, mas quando elas aparecem, elas fazem fortunas para quem aproveita. E por que eu tô te falando isso agora? Porque nesse exato momento a gente está passando por uma oportunidade como essa. Essa oportunidade, com a estratégia certa, pode multiplicar o seu patrimônio investido por até 4 vezes. E isso nos próximos 5 anos. Eu tô falando de 100 mil reais se tornarem 400 mil reais até 2030. Nos últimos anos, nem ações da bolsa conseguiram entregar um retorno desse tipo. Apenas os criptoativos chegaram perto. É por isso que você precisa prestar atenção em cada palavra desse vídeo. Porque além dessa ser uma oportunidade única no mercado financeiro, para você aproveitar, você vai precisar agir rápido. Se você demorar muito para se posicionar, a melhor janela de oportunidade já vai ter passado. Isso significa que você até pode ganhar dinheiro, mas não tanto quanto pode se você se posicionar agora, nesse exato momento. A oportunidade é tão grande que grandes investidores têm colocado verdadeiras fortunas nesse ativo. Agora, por que grandes investidores estão enxergando no Tesouro IPCA o investimento dos sonhos? O grande segredo está na palavra duration. A duration é um indicador essencial nos investimentos de renda fixa. Ela mede o quanto o preço de um ativo pode variar quando a sua taxa de juros muda. Quanto maior a duration, maior a sensibilidade desses preços com relação à oscilação nos seus juros. Se os juros subirem muito, o seu ativo pode sofrer perdas relevantes. Mas se eles caírem, a valorização vai ser enorme. E aqui está o ponto crucial. Nesse título, a gente tem uma duration muito alta. Agora, como você deve ter percebido, esse investimento, lógico, não está isento de risco. Só que ele tem uma grande vantagem que nenhum investimento da bolsa tem. Diferente de ações, onde eu não consigo prever com exatidão quanto uma ação pode subir ou pode cair, na renda fixa eu consigo criar projeções que me ajudam a entender o que vai acontecer caso cenários bons ou ruins aconteçam. E as projeções apontam para uma simetria muito grande a seu favor. Eu vou te mostrar na prática o que eu quero dizer, tá? Olha aqui para as projeções abaixo. Nelas, eu considerei alguns cenários, divididos em 3 categorias. Os cenários ruins, que são os cenários de 1 a 4, os cenários mais ou menos, que são os cenários 5 e 6, e os cenários excelentes, que são os cenários que vão de 7 a 9. Num cenário em que nada dá certo, com a inflação continuando alta e a taxa de juros subindo ainda mais, o seu retorno em 5 anos será de apenas 40,65%. Só que, além dele não ser um resultado negativo, esse cenário é extremamente difícil de se concretizar. Deixa eu colocar você em perspectiva. Nem na maior crise da história recente do Brasil, que foi a época do governo Dilma, a gente teve uma situação parecida. Naquela época, a taxa máxima que nós tivemos no IPCA mais de longo prazo foi IPCA mais 7,80%. E na minha pior projeção, eu estou colocando aqui uma taxa de IPCA mais 9% ao ano. Então sim, a gente pode dizer que o pior cenário que eu coloquei na minha simulação é bem difícil de ocorrer. Agora, num cenário bom, em 5 anos, você consegue duplicar o seu dinheiro e alcançar uma rentabilidade de 128,96%. E olha só, no melhor cenário de todos, é aí que está o maior ganho, 100 mil vão se tornar 400 mil reais. Você percebe a simetria desse investimento? No pior dos casos, você ainda sai positivo, mas não muito. E no melhor dos casos, você multiplica por 4 vezes o patrimônio que você vai investir. 10 mil viram 40 mil reais. 100 mil viram 400 mil reais. E 1 milhão viram quase 4 milhões de reais. Oportunidades como essa demoram, são raras de aparecer. A última vez que surgiu uma oportunidade assim foi justamente no governo Dilma. E a grande maioria dos investidores do Brasil nem estava no mundo dos investimentos ainda, você provavelmente nem investia. Na época, quem aproveitou a simetria e deixou investido por 3 anos a sua grana em ativos parecidos, teve um ganho de 300,58%. Ou seja, quem investiu 100 mil reais naquela época, chegou em 2019 com um patrimônio de 400 mil. Isso foi muito acima do que outras classes de investimento no Brasil também apresentaram de valorizações, mesmo com queda de juros, como é o caso de ações e fundos imobiliários. No mesmo período, por exemplo, o Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações, subiu 166%. E o IFIX, que é o nosso principal índice de fundos imobiliários, subiu 126%. E como você viu nas projeções, estamos diante novamente dessa grande oportunidade, que tem tudo para mais uma vez se destacar como a alternativa de investimento que mais vai trazer resultados positivos nos próximos 5 anos. A única coisa que precisa acontecer é uma mudança positiva nas expectativas da economia brasileira. Eu vou te explicar melhor o que eu quero dizer nos próximos minutos. Hoje, o mercado está muito pessimista com o governo Lula. O motivo? Falta de ajuste fiscal e uma inflação sem sinais de trégua. Isso tem penalizado e muito
qualquer investimento no Brasil. Mas a dinâmica dos investimentos é um pouquinho curiosa. Para que o mercado volte a subir, não é necessário que a inflação caia ou que os juros baixem agora ou nos próximos meses. Basta que haja uma expectativa de melhora no futuro. E esse futuro nem precisa ser agora. Se os investidores acreditam que a economia vai melhorar, eles ajustam as suas precificações hoje. Isso gera um efeito positivo, antes mesmo da melhoria real acontecer. E estamos entrando exatamente nesse cenário agora, por 3 motivos. Primeiro motivo, há pouca margem para piorar. O mercado desde a pandemia não está muito otimista com a economia brasileira. E desde 2024, esse pessimismo ele vem crescendo. Com um pessimismo tão generalizado e que vem durando há tanto tempo, a verdade é que o cenário atual já é um cenário que reflete uma economia muito ruim. Para ficar ainda pior do que está hoje, é necessário que haja um caos que seja pior ainda do que foi a crise Dilma. Estamos falando de, por exemplo, uma inflação que ultrapasse 10% em um único ano e uma taxa de juros que fique ou aumente acima de 15% ao ano. E isso, por enquanto, é muito difícil de acontecer. Agora, temos o segundo motivo também para acreditar nisso. A popularidade do Lula nunca esteve tão baixa quanto ela está hoje. Para você ter uma ideia, esse é praticamente o mesmo nível de popularidade do presidente Bolsonaro no auge da crise do Covid. E com Lula tendo uma popularidade baixa assim, aos 81 anos de idade, aumenta as chances de termos uma mudança de governo a partir das eleições de 2026. As pesquisas já mostram não só empates entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, como um empate até mesmo se Lula enfrentar o Tarcísio como candidato nas eleições no segundo turno. E se o Lula, por acaso, optar por não tentar a reeleição? O cenário fica ainda pior para a manutenção do poder. E o terceiro motivo para a gente ter essa esperança é uma questão lógica. Dessa vez, o caminho prudente é o mais popular. O plano do governo, por meio do arcabouço fiscal, foi feito para reduzir o déficit das contas públicas de 2 formas: aumento da arrecadação e corte de gastos. Porém, a verdade é que nos 3 anos de governo até aqui, o governo focou seus esforços em uma única coisa: aumento de arrecadação, que consequentemente significa o quê? Aumento de impostos. Por um lado, deu certo. O governo bateu recorde na arrecadação em 2024. Por outro lado, isso custou a popularidade de um governo onde a sua maior vantagem era justamente popularidade. Agora, se o governo quer resgatar a sua popularidade, trocar o aumento de arrecadação por corte de gastos parece cada vez mais a única alternativa viável. E o governo parece que está percebendo isso. Então, tudo nos leva a acreditar que os próximos meses trazem consigo notícias mais positivas do que negativas. E como eu disse antes, para que o cenário se reverta e haja grandes valorizações no investimento que eu acabei de te mostrar, não é necessário esperar um ano até que as eleições aconteçam e um candidato da oposição ganhe. Na verdade, basta que o mercado melhore as suas expectativas em relação ao futuro, que o investimento vai andar e os retornos positivos já devem aparecer. E o melhor de tudo, mesmo que o melhor resultado não surja, um cenário bom já te garante um retorno de 84% em 5 anos. E um cenário muito bom, que também não é o melhor que está na mesa, já te dá um retorno de 176%, quase triplicando o patrimônio investido. Em cenários semelhantes como esse aqui, que vivemos não muito tempo atrás, dificilmente a gente vai ver esse mesmo nível de valorização na renda variável. É por isso que a simetria desse investimento é muito boa, é incrível. E é por isso que se você não investir agora no Tesouro IPCA certo, você vai perder uma das melhores oportunidades da década para aumentar o seu patrimônio com um nível de segurança que você não encontra em nenhum outro investimento, tá? Agora, o único risco que você corre é de investir nele sem estratégia e sem acompanhamento. Até 2026 esse investimento vai oscilar e vai oscilar muito, tanto positivamente quanto negativamente. Por isso, colocar todo o seu dinheiro nesse investimento não é o ideal. O ideal é que você tenha uma carteira de investimentos diversificada em outros investimentos, do qual possa minimizar suas perdas e maximizar os seus ganhos. Além disso, é essencial que você fique muito a par não só das notícias econômicas do Brasil, como é necessário que você entenda como analisar o cenário econômico daqui para frente. O ganho desse investimento está condicionado às expectativas do mercado e você precisa ter clareza de como essa expectativa vai andar daqui para frente. Se o pacote novo de gastos sair, esse pacote vai ser bom, vai ser ruim? Se a taxa de juros mudar, o que vai acontecer com o seu investimento? Se a inflação continuar subindo ou surpreender positivamente, o que será que vai acontecer com esse ativo? E se no futuro piorar muito? Será hora de sair desse investimento? Ou será hora de aportar ainda mais? Essas perguntas são relevantes hoje e vão ser cada vez mais relevantes nos próximos meses. É por isso que investir nele sozinho pode ser um tiro no seu pé. Só que eu não quero que você perca essa oportunidade de mudar de patamar financeiro, o seu e da sua família, por não ter o conhecimento necessário dessas coisas. E é por isso que eu quero te dar a chance de aproveitar essa oportunidade, com a segurança de que não importa o que aconteça,
você vai saber o que vai fazer, porque você vai ter a minha ajuda em todo esse processo. Tudo isso por meio da Finclass. A Finclass é a maior plataforma de educação financeira do mundo e é a única que te oferece uma solução completa. Conseguir melhores retornos no longo prazo com seus investimentos e conseguir montar sua carteira de investimentos em menos de 30 minutos. Graças às recomendações da carteira da Finclass, mais de 100 mil pessoas saíram de uma carteira que rende pouco, toda desestruturada, para uma carteira saudável e promissora, montada com uma verdadeira estratégia. É o caso, por exemplo, do João Vitor. Ele disse que antes da Finclass acumulava vários prejuízos no mercado, mas depois que se tornou assinante, passou a acumular ganhos e a receber o seu primeiro dividendo. Também é o caso do meu xará, o Guilherme Loureiro, que ganhou 70 mil reais com a Finclass, utilizando tudo que aprendeu na Finclass com a nossa carteira de investimentos. Agora, como a Finclass pode fazer o mesmo por você? Eu vou te mostrar a nossa plataforma. Nos cursos, você vai encontrar todos os assuntos que você precisa aprender caso seja iniciante, como renda fixa, tesouro direto, organização financeira, ações, fundos imobiliários e por aí vai. E na nossa plataforma, você também tem cursos completos que te mostram exatamente tudo que você precisa aprender sobre marcação mercado e como a renda fixa traz oportunidades, como as que eu acabei de te mostrar. Então, independente do seu nível de conhecimento e do que você sabe, em nenhum outro lugar você vai ter tanto curso para assistir quanto aqui. E o melhor, com um profissional de verdade. Diferentemente de uma faculdade, onde você pode encontrar professores que nunca trabalharam com o que eles ensinam, na Finclass, todos os professores têm experiência prática e, detalhe, são os melhores nas suas áreas. Mas não é só isso. Talvez o melhor benefício da Finclass seja esse aqui, as carteiras de investimento recomendadas. Mesmo que você não tenha tempo para assistir as nossas aulas ou tenha insegurança para investir, hoje a Finclass te diz mastigadinho onde você tem que investir para investir bem o seu dinheiro. Como você pode ver aqui, a nossa carteira de valorização tem uma alocação completa. E hoje, além de recomendarmos o Tesouro IPCA, nós também recomendamos alguns outros investimentos de renda fixa que são cruciais para diversificar o seu investimento e garantir que você consiga aproveitar o máximo de retorno do seu Tesouro IPCA sem que corra tantos riscos. Esse tipo de acompanhamento faz muita diferença. Nesse gráfico, você consegue ver uma comparação entre a nossa alocação composta por índices e a mesma alocação, mas com as recomendações dos nossos analistas. Agora presta atenção no que eu vou te falar, hein? E guarda essa informação com você. Hoje, uma solução de carteira como essa, e você pode pesquisar no Google se você quiser, não vai sair por menos de 3 mil reais. Tem gente que cobra 3.400, tem gente cobrando 5.600 e tem gente que cobra inclusive 7 mil reais. Mas se você clicar no link da descrição desse vídeo ou no QR Code que está aparecendo agora na sua tela, você vai investir um valor exorbitantemente menor do que todos esses que eu te mostrei. Isso porque em abril a Finclass vai fazer aniversário. Você vai ter mais de 70 conteúdos para aprender a investir, 2 carteiras de investimentos recomendadas que te dizem exatamente onde colocar o seu dinheiro e vai ter 6 bônus incríveis que vão te ensinar coisas como realizar o sonho da casa própria pagando o menor juros possível, ganhar dinheiro e crescer usando a internet e as redes sociais e transformar a sua mentalidade para ter mais prosperidade na sua vida. E é bom você se inscrever agora, hein? Porque essa promoção vai durar apenas 24 horas. A promoção vai durar apenas 24 horas. Hoje, 9 em cada 10 assinantes da Finclass declararam que melhoraram de forma avassaladora suas vidas financeiras em um ano. E o mesmo vai acontecer com você. Investir sem conhecimento custa caro, mas investir com a Finclass vai fazer você economizar tempo, evitar erros e acelerar o seu crescimento financeiro. Agora é com você. Você pode investir sem a Finclass, mas será que vale a pena mesmo demorar meses para estudar, analisar e tomar conclusões que estão a um clique de distância? Você é quem decide. Eu espero te ver na Finclass. Eu só te peço uma coisa. Não deixe essa oportunidade passar e faça isso de forma diversificada. É uma grande oportunidade, mas ir de cabeça nela e sem entender tudo sobre renda fixa pode ser um grande risco. Espero que você tome a decisão certa e eu espero te ver na Finclass.